Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe Gustavo Trevisan, sou psicólogo, participante do grupo de teatro La Broma e do projeto cultural Joaninha Huguet, da Universidade Federal da Fronteira Sul, do campus de Realeza. E vim aqui hoje falar um pouco com vocês sobre a formação humana e a contribuição da arte. Durante o decorrer do vídeo, eu vou deixar algumas imagens de obras artísticas passando aí para vocês, para que vocês possam acompanhar enquanto vocês me escutam falar sobre esse assunto que eu acho tão importante na sociedade em que a gente vive. Bom, para começar a nossa discussão, eu acho importante dizer de onde vem toda essa ideia, esse papo que a gente vai tecer aqui nesse vídeo. Tudo isso está embasado na psicologia histórico-cultural. A psicologia histórico-cultural ela tem início com as ideias de Vygotsky. Vygotsky que estrutura essa teoria psicológica inicialmente. E ela traz como fator principal o fato de que nós, seres humanos, nós homens, somos seres históricos, sociais e culturais. O que isso significa? Significa que nós não nascemos prontos, né? Nós não temos nada de inato na nossa composição social, na nossa composição mental. A gente aprende isso frente à mediação, aos instrumentos culturais, frente às relações sociais e ao trabalho. A psicologia histórico-cultural, ela se baseia e ela tem como método o materialismo histórico dialético. Uma noção trazida por Marx, né? Então é uma psicologia completamente marxista, que fala sobre a relação dialética entre o homem e a sociedade. Quer dizer, ao mesmo tempo que o homem constrói a sociedade, ele forja a sociedade, essa sociedade, num processo dialético, também forja esse homem, também constrói esse homem e quem ele é. Outra noção importante dentro do materialismo histórico dialético e da própria psicologia histórico-cultural é a noção da contradição, né? Vivemos numa sociedade contraditória e a contradição está presente tanto nessa relação do homem com a sociedade, quanto nas nossas atividades cotidianas, na nossa apreensão de conteúdos novos, na nossa apropriação de humanidade. Bom, para iniciar essa discussão, então é importante a gente nortear onde que está a arte, como ela se caracteriza para a psicologia histórico-cultural. A arte é, então, um processo social complexo. Por que ela é um processo social complexo? Porque ela possibilita a transformação do sujeito, a transformação da nossa consciência, a transformação do sujeito e a transformação da sociedade, nessa relação dialética. Obviamente, também há uma transformação psíquica e de sentimentos. É nessa via que a arte impacta profundamente o sujeito, possibilitando então a complexificação da consciência. Esse é um assunto que a gente vai dar conta daqui a pouco, um pouco mais à frente no vídeo. Antes, é importante pensar que a arte ela não se dá por contágio, né? Quando a arte nos impacta profundamente, ela não acontece por contágio. Não é colocar uma música alegre e você ficar alegre que vai te transformar psiquicamente, que vai complexificar as relações psíquicas que você tem e que você faz. É um contato mais profundo, menos imediato, que nos afeta no interior e nos modifica. Para isso eu peço que a gente faça um exercício. Vocês têm agora, passando no vídeo, a obra Coluna Partida, da Frida Kahlo. É uma obra de 1944. E eu peço que vocês pausem o vídeo e tentem entender qual a primeira emoção, qual a primeira impressão que vocês sentem olhando, observando essa obra. Isso é importante para que a gente entenda que o primeiro contato com a obra, esse contato mais imediato, ele também é extremamente necessário. Ele faz essa ponte inicial para que o processo inicie, né? Mas não será só esse processo imediato, só esse contato imediato que vai nos transformar psiquicamente. A gente precisa de uma apreensão maior, a gente precisa desvelar essa obra, entender em que época ela foi construída, em que ela foi moldada, que período histórico, o que estava acontecendo, quais os materiais, como estava as condições políticas da época, para que a gente possa aprender essa obra para que ela nos transforme psiquicamente. Então a arte não é contágio e ela não se dá na via do imediato para transformar, ela se dá numa via mais permanente, ela entra nas vias dos sentimentos, é a transformação de sentimentos que também nos transforma.
Mas e essa transformação de sentimentos? Como ela acontece? Ela acontece por meio da catarse. O processo catártico da psicologia histórico-cultural é diferente do processo de catarse da psicanálise. A catarse, ela é um conceito aristotélico, né, nos seus primórdios, que tem a ver um pouco com a purificação de sentimentos. Quando a gente está tratando de arte, a gente fala do choque dos sentimentos que o espectador da obra traz e que a obra traz. Ou seja, são os meus sentimentos ao ver uma obra, as minhas vivências, que são contrapostas, que se contrapõem às vivências e aos sentimentos que estão objetificados nessa obra. E nessa contradição de sentimentos, há a superação dos sentimentos. Isso é o processo de catarse. Essa é a catarse quando se fala de arte e de psicologia histórico-cultural. Ela só é possível tendo em vista a contradição, que vem lá do materialismo dialético que a gente já falou um pouco. Porque é uma vivência contraditória. São sentimentos contraditórios que, ao se contrapor, eles se superam, né? E há, então, a objetificação de um novo sentimento, de um sentimento novo. Ela está presente, a catarse, tanto na criação quanto na apropriação de obras de arte. Tanto quando o artista cria sua obra, ele pega lá os seus sentimentos, as suas experiências, as suas vivências e contrapõe-se com o material da obra, seja uma argila, seja uma peça de teatro, seja um mármore para esculpir, uma tela. E essa contraposição de sentimentos pela via da contradição e da catarse é que possibilita que a gente se transforme psiquicamente, que nós possamos complexificar as relações das nossas funções psicológicas superiores. Mas e aí, o que são essas funções psicológicas superiores? A gente nasce com elas? Não, a gente não nasce com elas prontas, né? A gente nasce com funções psicológicas elementares e a gente precisa complexificar elas no decorrer da nossa vida para que elas se tornem funções psicológicas superiores. Exemplos são a atenção, a memória, a imaginação, a própria atividade criadora e combinatória que vem ali junto com a imaginação. E essas funções, elas nos compõem internamente, elas se desenvolvem a partir das relações sociais, do trabalho, da linguagem e também dos objetos culturais. É aí que reside o potencial transformador da arte, né? Quando afeta as funções psicológicas superiores, ou FPS. Ele possibilita, ela no caso a arte, um rearranjo dessas funções, que elas se rearranjem. Elas estão relacionadas dialeticamente, na relação da parte com o todo e do todo com as partes. Então, a arte, quando ela nos transforma, não de uma maneira imediata, mas de uma maneira mais profunda, ela possibilita que essas relações sejam revistas, sejam refeitas, que elas se liguem com outras e outras funções psicológicas superiores, compondo a gente, como eu já disse, internamente. É importantíssimo, então, que a gente deixe de ser afetado de maneira imediata pela arte e passe a ser afetado de uma maneira mais complexa, de uma maneira mais permanente. Eu já falei aqui um pouco disso, mas eu acho bom a gente deixar claro o que é a atividade criadora ou combinatória. A atividade criadora e combinatória ela só é possível a partir da plasticidade cerebral, ou seja, da nossa capacidade de armazenar informações, experiências e vivências e de refundi-las. Ou seja, é você pegar um elemento A e um elemento B e criar algo novo a partir da refundição desses elementos, como por exemplo AAB, ABB, enfim, uma inúmera gama de possibilidades que a gente tem aí. Parece um processo fácil, mas é um processo muito complexo e que realmente gira a manivela das funções psicológicas superiores. A atividade criadora, então, ela vem para superar a reprodução, para superar o que já existe e criar algo novo. A gente precisa da reprodução também no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, quando a gente fala de atividades, por exemplo, como escovar o dente. Eu preciso todo dia repetir esse hábito, acordar e escovar o dente. Mas quando eu quero superar o antigo e voltar-me ao futuro, como faz a arte, eu preciso do novo, da criação do novo. E ela só é possível mediante a função psicológica da imaginação, né? A imaginação, ela é considerada muitas vezes subestimada, algo que ocorre apenas na infância, né? Mas ela é tão importante na infância quanto é na adultez e na velhice.
ela está relacionada com a criação artística, com a própria ciência e com as inúmeras técnicas que nós desenvolvemos para viver as nossas vidas, né? E a imaginação cristalizada, então, seria a criação materializada, né? A imaginação materializada, trazida para o mundo material, que é o que permite que outras pessoas também sejam impactadas e transformadas pela arte e por essa criação inusitada. Bom, caminhando para o fim da nossa conversa aqui, então, é importante deixar claro alguns conceitos e alguns entendimentos que a gente apreende de tudo isso. A arte, então, ela é a criação e a construção mais complexa realizada pelo homem, porque ela nos possibilita nos transformar e ela possibilita que outros se transformem. Necessita de uma complexa organização do psiquismo humano, visando as nossas atividades ulteriores, ou seja, nossas experiências e nossas vivências, o contato com o seu sentimento e o contato com o sentimento dos outros, com o sentimento coletivo, o sentimento social. A arte, então, permite-nos viver experiências não cotidianas, experiências que não são imediatas, né? E é possível também enriquecer o meu repertório com experiências alheias. Quando eu falo disso, eu estou falando da imaginação cristalizada, dos objetos culturais. É possível que eu pegue um livro de literatura, um livro de geografia, um livro de, enfim, inúmeras outras possibilidades que fale sobre a África, por exemplo. Que fale sobre como é o povo na África, como são as relações, como é a terra da África, como é a comida, que tipo de arte se faz na África. E eu, então, enriqueça minhas próprias experiências a partir da experiência de outra pessoa, trazendo um enriquecimento de repertório pessoal, mas pela via da coletividade, pela via do outro, pela via social. É por isso, então, que a arte volta-se para o futuro, porque ela modifica a realidade, ela modifica o meu eu atual, ela modifica o presente, estando voltada para a criação de algo novo. Neste algo novo, nesse objeto cultural, está a síntese do artista, mas também está a síntese do próprio gênero humano. Afinal de contas, os objetos culturais nos possibilitam que a gente se aproprie de algo que não foi criado por nós, que não foi estudado por nós, que não foi entendido por nós, mas que pode ser. Imaginem se todas as novas gerações tivessem que criar novamente todos os objetos culturais que existem, né? A gente estaria num processo de início e fim constante. Não que a nossa história seja uma história que acontece e é escrita de forma gradual, porque existem muitos vai e vens, né? Tanto na nossa história política, quanto na nossa história social, quanto na nossa própria história de vida. Mas esse gênero humano sintetizado na obra possibilita que a gente sempre esteja voltado para o futuro. É indispensável, então, a arte para a união do indivíduo com o todo, assim como os objetos culturais, com todas as experiências alheias e com tudo que foi produzido pelos homens. Esse, então, é o papel transformador da arte na nossa vida, que nos impacta tão profundamente. Bom, por último, eu separei uma frase para deixar aqui para vocês. Eu pensei muito em discutir essa frase com vocês aqui no final do vídeo. Eu acho que ela resume tudo o que a gente falou por aqui, mas ao invés de discutir um pouco mais com vocês, eu vou deixar aí para que vocês pensem sobre essa frase, pensem o que ela tem em relação com tudo que a gente falou aqui. Eu espero que esse vídeo seja recebido de uma forma crítica, de uma forma a estimular a reflexão e ao conhecimento de algo novo. A frase é a seguinte: a arte está para a vida como o vinho para a uva. Essa frase está no livro Psicologia da Arte, de Vygotsky, do ano de 1999, na página 308. E é isso. Eu espero que esse vídeo consiga chegar às pessoas que ele precisa chegar, que vocês sempre possam buscar algo novo, fugir dessa reprodução que nos é instigada a todo momento por uma sociedade massificada, por uma sociedade classista, capitalista, e que a gente possa, juntos, refletir sempre o novo, voltar-se para o futuro e construir obras artísticas, construir obras literárias, construir ciência. O vídeo foi esse, tá? E eu achei muito bacana a proposta da UFFS, no sentido de que eu acho que não há nada que produza mais vida que a troca de experiências, a troca de vivências e de conhecimento. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui e até uma próxima.